Meus amigos, nós estamos hoje iniciando aqui o nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e temos o prazer imenso de contar com a presença do meu amigo e irmão, o Paulo James, que ele é médium, tem feito um trabalho maravilhoso, sendo intérprete do nosso Dr. Fritz, fazendo curas espirituais. Na sexta-feira esteve aqui em nossa casa e nós pudemos testemunhar um trabalho lindo, maravilhoso. Quero agradecer, viu, Paulo, sua presença e, ao mesmo tempo, curtir com ele esse assunto que é sobre cirurgia espiritual. Paulo. Estou muito feliz, né? Aqui na região de São Paulo, em São José do Rio Preto, e sendo acolhido por irmãos, por amigos, doutor Aguinaldo, nesse trabalho, nessa tarefa tão árdua, né? O que eu gostaria de dizer é que estamos num grande movimento, num grande processo de ajuda que, através das cirurgias espirituais, estamos desenvolvendo na região com o objetivo de auxiliar e de estender as mãos para tantos irmãos em dor e em sofrimento, doutor Aguinaldo. Então, Paulo, você que tem feito esse trabalho com a sua equipe, né, com esse grupo de criaturas que vieram lá do Piauí para fazer esse trabalho conosco, como você vê essa necessidade das pessoas que procuram o Dr. Fritz e os outros espíritos que trabalham junto com a equipe, nesse momento de dor, o quanto essa dor tem sido valorizada e o quanto ela deve ser valorizada no sentido da transformação da pessoa, porque nós entendemos que a dor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é reservada aos eleitos do Senhor. Como é que você vê essa dor nesse contexto regenerativo? Embora o trabalho espiritual, no que se refere às cirurgias propriamente dita, né, já se faz por muito tempo, nós temos aprendido com a espiritualidade amiga que esse momento realmente a necessidade devido à complexidade, principalmente das relações emocionais que têm se intensificado tanto, né? Daí esse movimento espiritual no sentido de abraçar e de acolher os problemas de ordem física, os problemas de ordem emocional, psicológico, dentro desse contexto. E não há dúvidas que a espiritualidade amiga, os médicos e os enfermeiros do espaço, dentro desse desenvolvimento, nos auxiliam como médium, como grupo, como equipe, né, nesse processo transformador, ou por que não dizer regenerador, dentro dessa consciência mais ampliada, que pouco a pouco, independente ou não de sermos espírita, a humanidade há de tomar consciência dentro desse processo, doutor. Paulo, essa cura que as pessoas procuram, geralmente é uma cura no corpo físico. Lógico que também tem a cura para as problemáticas psicológicas e até espirituais. Como é que funciona isso no campo da espiritualidade voltado para o atendimento dessas pessoas? Nós precisamos entender e compreender que somos uma criatura que temos vários corpos, né? Nós, como criaturas que estamos encarnados na matéria, não temos esse arcabouço grosseiro, como a própria espiritualidade muitas das vezes assim define ou mata borrão o nosso corpo físico. Mas nós temos corpos mais sutis, nós temos o nosso espírito, nós temos o nosso perispírito, nós temos o nosso corpo emocional, enfim. Então nós somos essa junção de tantos outros corpos, né? E o que acontece então? A espiritualidade atua de uma forma muito ativa e significante nesses corpos, que automaticamente, com o tempo, acaba refletindo de forma positiva no corpo físico.
Então, todo o processo das cirurgias espirituais, ela se faz nesse outro campo, nesse outro nível, que nós que estudamos a doutrina espírita nos traz informações mais detalhadas. Entendemos e compreendemos que a criatura que procura a casa espírita, que procura um tratamento, ela não sabe desse mecanismo, desse funcionamento. E aí, então, precisa de informações mais seguras e mais adequadas, para que, com o tempo, ela vá entendendo e compreendendo toda essa relação. Mas tudo isso se manifesta em um outro nível, numa forma de ação muito forte e intensa, manipulada pelos espíritos amigos através de uma comunhão magnética ectoplasmática, que eles nos orientam, e que isso tudo acaba, com o tempo, somatizando de forma positiva a nível físico, ajudando as pessoas nos seus processos realmente físicos de doenças ali instaladas. E para que a pessoa seja, entre aspas, curada definitivamente, é importante mudança de comportamento. Sem dúvida, né? É necessário essa mudança de comportamento, é necessário essa consciência, né? Que a própria doutrina ela vai nos trazendo através da reforma interior, né? Que a própria doutrina diz que reconhecemos o verdadeiro cristão por sua transformação moral e pelos esforços que faz pela melhoria das suas más tendências. Então, nós precisamos nos conscientizar que precisamos melhorar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. E a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, tá, nos traz uma expectativa maravilhosa de estudo e de conhecimento que nos traz um suporte a nível dentro dessas questões. Quando a pessoa adentra uma casa espírita, ela às vezes procura só um lenitivo para suas dores. Haverá um tempo em que as pessoas vão procurar a doutrina para fazer profilaxia de futuras doenças? Sem dúvida. Tudo é um processo, né, que aos poucos temos trabalhado, a espiritualidade tem trabalhado muito, nos trazendo essa consciência. Esse trabalho que já desenvolvo há mais de 15 anos com o Dr. Fritz, né? O Dr. Fritz tem nos trazido ensinamentos e explicações maravilhosas, né? Para os médicos, para enfermeiros, para a psicologia, para as casas espíritas nesse sentido. Tá? Então, isso é algo, é a medicina do futuro, né? Isso não vai... Eu acredito que logo, logo, com muita fé em Deus, em Jesus, esse médico da Terra, a medicina convencional da Terra, vai abrir esse espaço de forma bem favorável no sentido dessa compreensão médica, entender que nenhum médico está só no seu trabalho, na sua cirurgia. Sempre há essa comunhão de espíritos amigos que possam lhe intuir, lhe direcionar, lhe encaminhar dentro de um procedimento cirúrgico. E isso, de certa forma, é a medicina do futuro, sim. Inclusive, me parece no livro Libertação, André Luiz faz referência se os médicos orassem, o quanto poderia facilitar o trabalho da espiritualidade junto ao paciente. Porque eu mesmo tive uma experiência no consultório muito interessante, Paulo, que uma senhora me ligou dizendo que ia trazer uma paciente para mim. Eu disse, mas o que é o problema? Não, ela está internada aqui no Hospital X, mas ela não está bem, eu vou levar no seu consultório. Eu falei, não, mas já está internada aí? Não, eu já estou levando. Aí eu fiquei, tudo bem. Quando essa senhora entrou no consultório, ela estava cianótica. Eu pensei que ela iria fazer uma parada cardíaca ali na porta do meu consultório. Eu já levantei, como eu sempre levanto para receber os pacientes, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não entra no meu consultório. Você vai para o Hospital Santa Helena,
agora, e eu já estou entrando em contato com o pessoal, e porque ela corre risco de fazer uma parada cardíaca aqui. A mulher pegou a mãe e levou e foi para o Hospital Santa Helena. Terminei o consultório, já liguei pro CTI e falei, ó, tá entrando uma pessoa aí, vai direto para o UTI, é uma situação grave, fiquem atentos porque pode até fazer uma parada cardíaca. Aí passei a tarde no consultório, no finalzinho fui para o hospital. Cheguei no hospital, aquela senhora estava sentada na cama, já bem, e falou assim, ó, doutor, eu vou ficar curada. Eu pensei, meu Deus, por quê? Não, porque veio um espírito aqui e falou para mim, eu vou cuidar da senhora. E ele veio e sentou aqui ao meu lado, colocou a mão em mim e disse, eu vou cuidar da senhora, fique tranquila. E imediatamente ele desapareceu. Doutor, não é coisa da minha cabeça não. Eu vi o espírito, ele veio, conversou comigo e falou que ia cuidar de mim. E eu, depois que ele foi embora, eu comecei a melhorar como eu estou. Quer dizer, então, todo hospital tem uma assistência espiritual muito grande. Nós que militamos na medicina temos assistência espiritual para compensar as nossas limitações, de tal forma que, quando você falou que será a medicina do futuro, não só em termos de campo magnético, na pesquisa de doença, da análise de determinadas limitações patológicas, nós médicos precisamos entender que o amor também faz muita coisa. Além da ciência, aquela pessoa que ama pode fazer muito, né? Porque quem ama pode mais, sem dúvida. Isso é tão louvável, né? Um médico ter essa consciência, ter essa interpretação com relação àquele paciente, né? A facilidade que esse médium, dentro dessa consciência espiritual, ele vai interagir com o seu paciente. E o reflexo do seu trabalho, o quanto de positivo não vai levar para aquela criatura, dentro mesmo dessa exemplificação que o senhor trouxe, manifestante do espírito ali, ajudando e a paciente interagindo. Então já é um processo dessa medicina do futuro, né, que pouco a pouco vai se plasmando e se formando dentro dessa realidade, o senhor como um médico espírita, entendendo e compreendendo tudo isso. Então eu vejo isso com muita alegria, né, como trabalhador espírita, como médium, e trazendo dentro do trabalho das cirurgias espirituais esse avanço. Eu trato como avanço porque o Dr. Fritz é um espírito muito dinâmico, é um espírito muito técnico e que tem uma força de uma equipe espiritual muito grande. E tem uma humildade muito grande, né? Porque sempre nos explica que é um processo, né, de evolução do seu próprio trabalho, tá? Então imaginemos há 50, 60 anos, na época de José Pedro de Freitas, Zé Arigó, que iniciou na região de Congonhas do Campo com esse legado. Então de lá para cá já faz muito tempo, já faz alguns anos, o tanto que mudou dentro de uma realidade altamente positiva. Nós do movimento espírita, muitas pessoas ainda são muito ligadas à questão do fenômeno. O próprio movimento espírita, as pessoas ainda que precisam ter mais informações, cobram a questão do próprio corte, isso, aquilo, outro. Ah, mas o Dr. Fritz fazia isso, por que não faz agora? Então, cadê o avanço? Né? Cadê o avanço? Quantas cirurgias hoje a medicina convencional da Terra não faz, que eram cirurgias de abrir a pessoa com cortes muito grandes, com sutura de 15 e 20 pontos, e que hoje são feitas na frente ali, né, de um computador, na frente ali de um aparelho, e que no outro dia aquela criatura vai para casa, ou até mesmo no mesmo dia. Então isso é um avanço. Então, se esse avanço está acontecendo aqui na matéria, imagine esse avanço tecnológico, esse aparato espiritual, né? Nesses outros orbes, nessas outras dimensões. Então, isso é muito maravilhoso, né? Sem falar que temos, né, o avanço das associações médicos espíritas, né?
as AMEs espalhadas aí por todos os estados, por todas as cidades, que tem levado esse legado de compreensão em congressos e em seminários valiosos e que, com toda certeza, a espiritualidade tem vibrado muito, doutor Aguinaldo. Ô Paulo, fala um pouquinho sobre a fitoterapia, porque além da cirurgia espiritual ali, da dinâmica do Dr. Fritz, ele recomenda sempre alguns medicamentos fitoterápicos. Fala um pouquinho sobre essa terapêutica na cura das pessoas. É muito interessante isso e me chamou muita atenção esse processo de abordagem em determinado momento do trabalho do Dr. Fritz. Eu mesmo fiquei muito surpreso, porque diante do trabalho que ele desenvolve naquele momento, eu estou inconsciente, né? E quando terminou o trabalho, e algumas pessoas, o Dr. Fritz começou a passar um chá, isso, aquilo, outro. Eu mesmo fiquei questionando muito, mas até então não tinha isso, como é que agora vai ter? E aí o Dr. Fritz começou a explicar que é um grupo, que é uma equipe espiritual, e que tem muitos espíritos ali, especialistas em determinadas áreas, e que o grupo espiritual de Dr. Fritz tinha um grupo de irmãos, de espíritos amigos que trabalham na fitoterapia, e que naquele momento, quando ele passava um chá, ele estava recebendo as informações de espíritos ligados a essa modalidade de tratamento, dentro da visão que os espíritos estavam ali observando a contextura perispiritual de cada paciente. Então o espírito chegava e falava, Fritz, esse paciente aqui está com ideia de suicídio, ou esse paciente aqui está com um estado depressivo, esse chá é magnífico, esse chá é muito bom. Sem falar que o princípio ativo magnético espiritual de um trabalho de fitoterapia é maravilhoso, né? O processo de atuação a nível de corpo físico tem uma amplitude muito rápida. Para vocês terem uma ideia, temos uma pomada de vovô Pedro. E essa pomada é para ela ser passada na pele. O Dr. Fritz é um espírito ousado, ele disse, não, ele começou a passar para a pessoa ingerir a pomada. E diante de questionamento, mas doutor Fritz, por que ingerir a pomada se ela é passada? É porque quando se ingere, o princípio ativo dela chega na corrente sanguínea de forma muito mais rápida e dinâmica. E automaticamente chega às células e às moléculas também. Então o alcance é mais rápido. Então ele, como um espírito técnico que ele se intitula, para o tratamento espiritual é mais eficaz. Bacana, né? E esses medicamentos têm, vamos dizer, uma base, mas em cima dessa base, os espíritos também trazem vibrações magnéticas, né? A envolver o remédio diretamente para aquela pessoa, não faz esse trabalho também? E muito, isso é um princípio, o princípio ativo é naquele momento justamente que está o grupo empenhado ali, vibrando num canto, vibrando numa oração, num desejo de confeccionar uma pomada, de confeccionar um unguento ali com o objetivo de levar para aquela pessoa. Imagine a quantidade de energia que não são ali, naquele momento, projetadas através de processos ectoplasmáticos e que a espiritualidade não vai trabalhando, não vai alterando aquilo com o objetivo de ajudar. É por isso, doutor Aguinaldo, que realmente tem uma eficácia maravilhosa. É um trabalho realmente muito grande, né? E que leva benefícios maravilhosos para a pessoa. Eu tive a oportunidade, Paulo, de participar 2 vezes da pomada do vovô Pedro, lá em Mirassol, com meu amigo Oswaldinho, né? Hoje já desencarnado. E o rigor para a confecção da pomada, numa semana que antecedia, já não podia comer carne, pensamentos voltados para o bem, né? Para o amor. Ali na hora, o pessoal ficava sempre numa sintonia com uma música muito legal.
totalmente proibido de falar qualquer assunto que não fosse pertinente ao amor. Não é? Então, o campo vibratório em torno da confecção dessa pomada era algo indizível, porque só a atmosfera do bem. Então, imagine somado ao psiquismo da espiritualidade, o magnetismo que lhes é próprio, trazendo para aquela pomada quanta vibração energética, né? Quanta energia boa que não é inserida naquele unguento, né? Naquela Sim. pomada, a beneficiar quem viesse a ingeri-lo. Né? Sem dúvida, né? Esse processo de uma atividade espiritual, nós que somos espíritas, né? Nós que estamos empenhados em trabalho espiritual, sabemos que requer essa disciplina e esse compromisso. Não se faz trabalho espiritual de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Então, eu não tenho dúvidas, doutor Aguinaldo, e os demais irmãos que estão nos assistindo, que um trabalho espiritual, ele realizado, alicerçado, com base, com estudo, com disciplina, com compromisso e responsabilidade, eu não tenho dúvida que esse trabalho, ele chega na sua proposta e no seu alcance. Claro, cada criatura que procura um auxílio na casa espírita tem a sua história, tem o seu histórico, tem a sua individualidade. E cada qual de nós precisamos nos conscientizar de fazer o nosso papel. Né? A espiritualidade vai fazendo o seu papel, vai desempenhando o seu trabalho, mas nós precisamos nos tornar conscientes que cada qual de nós precisamos fazer a nossa parte. Se isso caminhar dentro dessas duas vias, dentro dessa consciência, pode ter certeza que dentro dessa lei de causa e efeito, ação e reação, a coisa se manifesta de forma positiva. E hoje, atualmente, como quem faz esse trabalho tem trazido comprovações científicas. Eu mesmo tive a oportunidade de ver tumores que desapareceram. Estava lá catalogado o tumor, numa ressonância, fez o tratamento espiritual, o tumor desapareceu. Quer dizer, não há dúvida do resultado efetivo do tratamento espiritual. Agora, a pessoa também precisa ajudar um pouquinho com a fé, não precisa? Sem dúvida, né? O próprio Evangelho do Cristo amado Jesus, né? A tua fé te curou, vai e não peques mais. Então, isso é um processo de mudança. Então, a fé, ela é essa certeza, ela é essa convicção. Então, ela é muito importante nesse papel ativo para que nos possibilite abrir as portas, abrir esse campo para que a espiritualidade encontre acesso em nós. Então, a fé é esse veículo mesmo, né? Então, a espiritualidade sempre trabalha nos trazendo essas informações para que a gente possa estar mobilizando a nossa fé, mobilizando o nosso desejo de mudança. E aí, automaticamente, dentro desse processo, as coisas vão acontecendo em nosso benefício e ao nosso favor muito positivo. De onde se conclui que a cirurgia espiritual não acontece só dentro da casa espírita? Não, de forma alguma, né? Eu já recebi vários relatos de pessoas que dentro da sua casa, com a sua fé, elas entram nesse processo de comunhão interior, fazem a sua prece, faz o seu evangelho no lar, faz o seu pedido, né? Pede a espiritualidade amiga e os espíritos têm feito trabalhos maravilhosos, sim. E um trabalho muito interessante, num processo de mudança, principalmente lá atrás, na época de José Arigó, né? José Arigó, muitas das vezes, ele cortava ali com canivete cego. O que era aquilo? Aquilo era para mostrar uma força espiritual. Mas força espiritual, a gente está vendo hoje a força de uma desmaterialização. Uma desmaterialização de um tumor, uma desmaterialização de um nódulo. Isso é magnífico, doutor Aguinaldo,
Quantos e quantos relatos não nos chegam na nossa casa, pessoas com os exames. Ó, eu estava com um tumor, não tem mais. Olha, eu estava com uma cirurgia marcada para fazer, para ser executada. Está aqui. O médico fez um novo exame e desapareceu. Então isso é magnífico, isso é uma ação espiritual de todo um conjunto elaborado e estudado nesses altiplanos maiores e que muitos de nós, por mais que a gente estude, por mais que dentro da literatura a gente encontre livros maravilhosos, mas ainda a gente não conhece todo esse processo como é realizado. Entendendo que futuramente muitas coisas vão acontecer automaticamente, sem até a intercessão humana, não é? Exatamente, sem até a intercessão humana, tá? Então, essa possibilidade nós estamos caminhando. E quanto mais a gente se torna consciente desse papel, do papel que nós temos, mais os espíritos reconhecem o quanto a gente está tendo essa facilidade de observação e de execução numa ação que a gente está desenvolvendo. Então eu posso pegar um copo com água, a criatura está num processo doentio enfermiço, e eu magnetizo essa água e digo, tome essa água, vai descansar, que o resultado é magnífico. Tá? Uma outra coisa bem interessante, cirurgias, o senhor como médico, o senhor sabe, cirurgias altamente complexas, cirurgias de 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo da situação. A ação espiritual ali, em dias que antecede a criatura em oração, ou mesmo fazendo um tratamento na casa, cirurgias que diz 8 horas, 10 horas, feita em 3, 4 horas. Então, a espiritualidade antecipadamente já elaborou um trabalho muito grande, facilitando a execução desse profissional médico. Isso é simplesmente maravilhoso. Por isso é que o André Luiz enfatizou, se os médicos orassem, né? Como é importante na hora da cirurgia a gente estar em sintonia, porque eu vejo muitos colegas brincam, fazem piada, ficam em algazarra durante a cirurgia. E uma coisa que eu tenho tido até muita preocupação, eu trabalho com meu filho, é de trazer esse clima de tranquilidade, de sintonia, porque na hora nós não estamos sozinhos, e é um desrespeito da parte do médico achar que ele está fazendo a cirurgia e está prescindindo da ajuda dos espíritos amigos. E não respeita a espiritualidade que está com a gente. O silêncio é muito importante. Lógico que não vamos ficar mudos, temos que comunicar, mas uma comunicação atinente ao ato cirúrgico. Deixar a brincadeira, a conversa para depois. Esse momento é de sintonia. A espiritualidade faz muito por nós, mas nós temos que estar em sintonia com eles. Às vezes a pessoa está na algazarra e esquece uma tesoura na barriga, ou uma compressa. Por quê? Porque saiu do foco. Agora, quando você está sintonizado, está ali ligado nessa sintonia, os espíritos dizem para a gente, em nível intuitivo, dá uma olhada lá em tal lugar. A gente vai, olha, aqui a compressa que eu tinha até me esquecido dela, mas tem que estar em sintonia. Ô Paulo, obrigado pelo carinho de ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto. Quero agradecer muito, que você volte mais vezes e nós vamos encerrar o nosso Papo do Bem, desejando muita paz, muita alegria para todos vocês que estão participando conosco. E até a semana que vem, com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.